Em uma terra silenciosa, sob o calor suave do sol, um homem caminha lentamente pelo campo. Em suas mãos, sementes, simples, pequenas, mas cheias de vida. A cada passo, ele as lança ao vento, sem distinção, sem pressa, sem escolher onde irão cair. Algumas encontram o caminho duro, outras pedras escondidas. Algumas se perdem entre espinhos. Mas há aquelas que encontram terra boa, e é ali que tudo muda. O que parece apenas um gesto comum, carrega um mistério profundo. Porque não se trata apenas de sementes lançadas ao solo, mas de algo muito maior sendo semeado dentro de cada coração. Hoje, você vai descobrir que essa história antiga ainda fala diretamente com você. E talvez, sem perceber, revele exatamente que tipo de solo você tem sido. Estou falando da parábola do semeador. Prepare-se, porque essa parábola pode transformar a forma como você enxerga a vida e a si mesmo. Histórias que emocionam, inspiram e transformam. Parábolas e histórias da Bíblia. A parábola do semeador é uma das parábolas de Jesus registradas nos evangelhos sinóticos. Mateus 13, de 3 a 9, Marcos 4, de 2 a 9, Lucas 8, de 5 a 8. O significado da parábola do semeador fala sobre como o evangelho é recebido em diferentes aspectos. Essa é uma parábola que o próprio Senhor Jesus explicou claramente seu significado. Mateus 13, de 18 a 23, Marcos 4, de 13 a 20, Lucas 8, de 11 a 15. Acompanhe comigo agora essa leitura. A parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras e, quando cresceu, secou porque não havia umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram com ela e sufocaram a planta. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, de modo que produziu 100 vezes mais. Tendo dito isso, exclamou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Lucas 8, 5 a 8. A parábola do semeador. Nos aprofundando na parábola. Os discípulos perguntaram a Jesus o que queria dizer com aquela parábola. Ele explicou-lhes: É-vos dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros serão apresentadas parábolas, para que olhem, mas não vejam, e ouçam, mas não entendam. Jesus contou a parábola do semeador quando discursou para uma grande multidão à beira-mar. Ele entrou num barco e a multidão ficou em pé na praia escutando suas palavras. Naquele dia, Jesus ensinou muitas coisas acerca do reino dos céus através de parábolas. Na narrativa da parábola do semeador, é possível perceber claramente a forma com que Jesus aplicou elementos do cotidiano das pessoas que ouviam suas palavras. A figura do semeador que saiu a semear realmente era muito familiar. O semeador semeava as sementes com a própria mão, e inevitavelmente algumas sementes acabavam caindo pelos pequenos caminhos que cortavam os campos. Essas trilhas não eram alcançadas pelo arado
e os agricultores utilizavam-nas para percorrerem a plantação. O solo desses caminhos era duro e as sementes não penetravam nele. Por isso, facilmente serviam de alimento para os pássaros. Jesus também disse que algumas sementes caíram no meio das pedras. Essa era uma característica típica da Palestina. Havia muito solo rochoso que acabava ficando muito próximo do terreno de cultivo. As sementes que caíam nessa parte do solo logo brotavam por causa da fina camada de terra, mas pela falta de raízes acabavam definhando no sol. Por vezes, algumas raízes de espinhos também tomavam parte do terreno de uma plantação. Essas ervas daninhas acabavam sufocando parte das sementes. As sementes que caíam em solo fértil germinavam e produziam bons resultados. Explicação e significado da parábola do semeador. O próprio Senhor Jesus explicou o significado da parábola do semeador. Apesar de ele ter contado a parábola à multidão, ele explicou seu significado apenas aos seus discípulos. Jesus explicou que quando alguém ouve a mensagem do reino, mas não entende, o maligno vem e arrebata o que foi semeado em seu coração, tal como as aves comem as sementes que caem pelo caminho. Já o solo rochoso, no qual algumas sementes caíram, representa aquela pessoa que, ao ouvir a mensagem, rapidamente e impulsivamente a recebe com alegria. Mas pela falta de raiz, isso dura pouco tempo. Logo que surge a aflição ou a perseguição por causa da mensagem, essa pessoa se ofende e a abandona. Há também aquela pessoa que ouve a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Esse é aquele que foi semeado entre os espinhos. Contudo, o exemplo da semente que foi semeada em bom solo representa aquele que ouve e atende à mensagem. Esse dá fruto, produzindo em um caso a 100, noutro a 60 e noutro a 30. Aqui já há uma clara indicação do significado de 3 elementos dessa parábola. Primeiro, a semente da parábola do semeador é uma representação da palavra de Deus. Segundo, o semeador é uma figura do próprio Cristo e, consequentemente, de todo aquele que se ocupa do serviço de proclamar o Evangelho. Terceiro, o solo citado na parábola do semeador, cada qual com sua particularidade, é uma indicação do coração humano. Vou explicar de uma forma ainda mais compreensível. A semente é a palavra de Deus. A que caiu junto do caminho representa as pessoas que escutam, mas vem o inimigo e tira-lhes a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvas. A semente que caiu em cima de pedras são aquelas pessoas que ouvem a palavra e a recebem com muita alegria, mas como não ganham raízes, creem por algum tempo e desistem quando chegam as tentações. A que caiu entre os espinhos significa as pessoas que ouvem, mas acabam por se deixar sufocar pelas preocupações da vida, pelas riquezas e pelos prazeres, de modo que nunca chegam a dar fruto. E a semente que caiu em boa terra representa as pessoas que ouvem a palavra com um coração bom e honesto, conservam-na com firmeza e dão fruto com perseverança. Lições da parábola do semeador. A parábola do semeador traz lições muito importantes derivadas de seu significado principal. Aqui destacamos 3 delas. Em primeiro lugar, a parábola do semeador ensina que a semente do Evangelho alcança diferentes solos e apresenta resultados distintos em cada um deles. A maioria das pessoas, por diversos motivos, não recebe as boas novas para a salvação. Algumas pessoas possuem um coração insensível que não responde positivamente ao convite do Evangelho. Essas pessoas nem mesmo refletem na mensagem anunciada. Outras possuem um coração impulsivo que, no calor da emoção,
acaba recebendo superficialmente a mensagem. Uma vez que a emoção passa, essas pessoas voltam à sua antiga vida de pecado. Outras pessoas possuem um coração muito ocupado com as coisas desta vida, ludibriadas com desejos terrenos e ilusões de riquezas. Essas pessoas desprezam o verdadeiro tesouro que poderiam encontrar. Mas, finalmente, há aquelas pessoas que possuem um coração bem preparado, um coração que responde positivamente à palavra de Deus. Consequentemente, em segundo lugar, é inegável que essa parábola destaca, entre outras coisas, a responsabilidade humana. A responsabilidade pelo resultado da germinação da semente é colocada na condição do solo, que nesse caso é o caráter e o coração do ouvinte que vai determinar o efeito da palavra sobre ele. Na Bíblia Sagrada, a soberania de Deus jamais é vista como um problema à responsabilidade humana. Na verdade, a parábola do semeador trata essa questão com muita naturalidade. Enquanto a responsabilidade humana é enfatizada na forma com que cada pessoa responde à mensagem do Evangelho, a soberania de Deus é enfatizada na verdade de que o bom solo que recebe apropriadamente a semente é aquele que primeiro foi preparado. O coração que recebe eficazmente a semente do Evangelho não é comparado ao solo duro dos caminhos que cortavam os campos, não é comparado ao solo rochoso, também não é comparado ao solo infestado de raízes espinhosas. O coração cujo Evangelho cria raízes é comparado ao bom solo. Obviamente, o bom solo de uma plantação é aquele devidamente arado e tratado para receber a semente. Nesse ponto, é possível dizer que a parábola do semeador aponta para a obra do Espírito Santo. Ele é quem prepara e regenera o coração do homem, tornando-o boa terra para a semente do Evangelho. Ele é quem aplica a obra redentora de Cristo no pecador. Em terceiro lugar, a parábola do semeador mostra que a frutificação é uma marca do verdadeiro cristão. Todo genuíno discípulo de Jesus Cristo necessariamente irá frutificar para a glória de Deus. O próprio Jesus fala claramente disso na alegoria da videira e os ramos, João 15. Todavia, o grau de frutificação não é igual para todos. Uns produzem 100%, outros 60% e outros 30%. Explicação da parábola. A parábola do semeador ensina-nos que as sementes foram lançadas em diferentes tipos de solos. A Bíblia tem sido anunciada a diferentes pessoas em todo o mundo. Todos que já ouviram o Evangelho de Jesus Cristo assumem uma postura em relação à boa semente. Por isso, convém refletir sobre quem nós mesmos somos nessa ilustração. Que tipo de solo temos sido hoje? Se nós já ouvimos e compreendemos a mensagem de salvação em Jesus Cristo, cabe a nós, tão somente a nós, assumirmos um compromisso real com Ele. Nossa vida será inteiramente de Deus, e assim poderemos ver os frutos do trabalho do Senhor Jesus, aquele que morreu como grão na terra, dando vida aos que creem. A mensagem de Deus, que por amor enviou Jesus ao mundo para dar vida, João 3,16, deve produzir muitos frutos em nós e por nós, para a glória do Senhor. E assim, chegamos ao final de mais uma poderosa mensagem da série As Parábolas de Jesus. A parábola do semeador nos deixa uma reflexão profunda e muito atual. A palavra é lançada a todos, mas o que realmente faz a diferença é o tipo de solo que somos. Corações distraídos, endurecidos ou sufocados pelas preocupações da vida acabam não permitindo que essa semente cresça. Mas aqueles que a recebem com sinceridade, fé e perseverança, esses florescem, produzem e transformam não só a própria vida, mas também o mundo ao seu redor. Se
Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa palavra. Às vezes, um simples envio pode ser a semente que vai mudar a vida de outra pessoa. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, já aproveita para se inscrever no canal Parábolas e Histórias da Bíblia, deixar o seu like e ativar as notificações. Assim você não perde nenhuma das próximas mensagens que preparamos com tanto carinho. Muito obrigado a você que já nos acompanha, comenta, compartilha e faz parte dessa caminhada. Que Deus abençoe sua vida abundantemente. Nos vemos no próximo vídeo, com mais uma parábola, mais uma história e mais uma oportunidade de aprender, refletir e crescer. Até lá!